Estávamos conversando sobre o tempo em que eu era um bebê cristão e como seria melhor se eu tivesse aprendido as primeiras Certo. lições. Vocês não têm ideia de quantos dias eu simplesmente estava chorando e gritando, sem o controle das minhas emoções. Deus, o que eu fiz? Por quê? Onde está a sua presença? E, sabe, se você olhar para Jesus, ele é o melhor exemplo. Quero dizer, aqui está Jesus, né? E as massas, quero dizer, todos eles vieram da Judéia e de Jerusalém para ouvir João Batista. As massas estão no deserto, né? Jesus sai e é batizado. Os céus se abrem e o Espírito Santo desce em forma corporal, tá bom? Como uma pomba. Então, ele vem sobre Jesus. E Deus Pai fala: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Cara, aqui na América somos bons empreendedores. Se isso fosse aqui, diríamos: Deus acaba de anunciar na frente de todo mundo que eu sou seu filho escolhido. Na frente de todo mundo. Sigam-me nas redes sociais e acompanhem tudo. Vejam meus stories agora mesmo. Estou começando o meu ministério. A primeira reunião será em Jerusalém, tá? Mas o que acontece no versículo seguinte? Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito. Então não foi o diabo que o levou até lá. O Espírito Santo o conduziu ao deserto, sendo tentado pelo diabo por 40 dias. Havia um motivo. E eu vou mostrar esse motivo mais tarde. Então eu quero falar nesta lição sobre o processo de uma promessa. Tá bom? O processo de uma promessa. Primeiro, deixa eu ter certeza de que estamos todos na mesma página. Vamos definir a palavra processo. Processo é uma série de ações ou etapas realizadas para atingir um objetivo final específico, tá? Então, vamos falar sobre o processo de uma promessa. Tudo bem? Agora vamos falar sobre a maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Primeiro, ele nos dá uma promessa. Ele faz isso com todos os seus filhos. Se eu me sentar com qualquer crente verdadeiro que tem um relacionamento com o Senhor e dizer: Diga-me o que Deus colocou em seu coração, eles vão responder: Cara, no início da caminhada, sabe, andando com o Senhor por 3, 4 anos, quando eu estava realmente buscando, Deus me mostrava como fazer isso e aquilo. O que acontece quando Deus nos dá uma promessa? Desperta o destino. Entendeu? Lembre-se, ele nos predestinou. Não fique nervoso com essa palavra. Vou falar sobre isso mais tarde, em outra lição. Mas isso desperta o nosso destino. Então, você precisa passar pelo processo. É aí que o processo começa. Deus dá a promessa e então o processo começa. Tá bom? Qual é o processo? É o desenvolvimento da fé e do caráter necessários para cumprir a promessa. Então, em outras palavras, quando a promessa é feita, não temos o caráter e a fé para cumpri-la. Tá bom? Então, a terceira etapa é a promessa ser cumprida. Então, deixe-me usar José como exemplo, tá bom? Deus deu a José um sonho, 2 sonhos. Ele vai ser um grande líder, seus irmãos vão servi-lo, certo? Sua mãe e seu pai vão se curvar diante dele. Quando Deus lhe deu aquele sonho, você sabe o que a Bíblia relata sobre José? Ele tinha um pequeno problema de caráter. Ele era um fofarrão, ele era um fofoqueiro. Na verdade, mostra que ele denunciou seus irmãos e os colocou em apuros. Entendeu? Então, ele definitivamente não tem o caráter para o que Deus o chamou para fazer. Então Deus dá essa promessa por meio de 2 sonhos. Desperta o destino de José. E qual é a próxima coisa que acontece? O processo começa. Ele é vendido como escravo. Primeiro ele vai para um fosso. Adoro dizer que são os pregadores em treinamento nas aulas. Enfim, ele foi vendido como escravo. Foram os seus próprios irmãos que fizeram isso. Tá bom? Quando se era vendido como escravo naquela época, você virava um escravo para sempre. Sua família seria escravizada. Provavelmente teriam sido mais gentis se o tivessem matado. Isso é muito sério. Antes você era o herdeiro de um homem rico, Jacó e Israel. E agora você é vendido como escravo. Cara, ele viu todo o seu destino mudar, entendeu? Então ele está pensando: Deus vai mostrar ao meu pai como meus irmãos foram idiotas. 1 ano de escravidão, 2, 3, 4, 10 anos de escravidão, nenhum sinal de casa. E ele ainda está obedecendo a Deus. Lembre-se, eu disse que amadurecemos quando obedecemos a Deus no meio do deserto. A esposa de Potifar se apaixona por ele. Ele é escravo na casa de Potifar. E ela chega perto dele todos os dias. Mas ele continua resistindo e finalmente ela o agarra pelo manto. Ele diz não, ele foge da imoralidade sexual, faz o que Deus manda.
e vai para a masmorra. Olha, nossas prisões parecem clubes se compararmos com as masmorras. Ele está nesta masmorra agora. E se houvesse um momento em que ele poderia ter ficado amargurado com Deus, esse momento é agora. Então, depois eu volto nessa história, mas agora eu preciso voltar quando a promessa é dada porque precisamos. Precisamos falar disso nesse momento agora, tá? Deus nos dá uma promessa. Isso é o que realmente importa. Essa promessa vem de Deus? Eu quero falar 5 coisas para você identificar se é uma promessa de Deus, tá bom? Primeiro, está de acordo com as Escrituras? Ok? Se for contrário às Escrituras, jogue fora a promessa. Não é de Deus. É o inimigo tentando afastar você, tentando tirar você da vontade de Deus. Em outras palavras, Deus não vai lhe fazer uma promessa de se casar com uma pessoa quando você já está casado com outra. Entendeu? É disso que eu estou falando. Saia disso. Isso é o inimigo. Diga, saia da minha frente. Lide com o diabo como Jesus o tratou. Está escrito. Tá bom? Então fale a palavra de Deus. Número 2. Essa promessa é maior do que você? Ok? Uhum. Se você pode cumprir essa promessa, não é de Deus. A razão para isso é que a promessa que Deus tem para a sua vida é sempre maior do que a sua capacidade. Porque senão ele teria que compartilhar sua glória conosco. E ele disse: Eu não compartilho minha glória com ninguém. Então é por isso que Deus chama o pior aluno de inglês da escola, aquele sem uma escrita criativa. Eu mesmo, certo? Pior matéria. Acertei 370 no SAT. SAT em inglês. Choice. Acertei mesmo. Tô falando sério. Então, em minhas viagens, só conheci uma pessoa com pontuação menor do que a minha. Deus diz: escreva. E eu fico: o quê? Você pegou o garoto errado, tá? E eu não fiz nada por uns 10 meses, até 2 mulheres de 2 estados diferentes me dizerem: se você não escrever quando Deus disser para escrever, ele vai dar a mensagem para outra pessoa. Eu teria perdido. Quer saber? Um dia eu estava sentado lá pensando: nossa, sabe, eu sei que não posso escrever. Bom, então houve outro dia em que eu estava tentando pregar e fiz minha esposa dormir. Essa eu conto depois. Mas o negócio é o seguinte: o que ele fez por mim foi me fazer perceber que não posso fazer nada sem a sua Isso é graça, bom. sem a sua força em Uhum. minha vida, Certo. certo? E isso ele fez porque eu estou aqui dezenas de milhões de livros depois. Eles são em 108 idiomas. E as pessoas sempre dizem: você é um ótimo autor. E eu digo: não sou, não. O motivo pelo meu nome estar naquele livro é porque eu fui o primeiro a lê-lo. Sabe, eu sei que foi ele Sim. que fez isso. O sonho era muito maior do que minha capacidade. Número 3. A realização deste sonho beneficia só você ou outras pessoas? Se isso beneficia só você, então é melhor você verificar isso direito, tá bom? Se você olhar, o profeta Natã vai até Davi em 2 Samuel, isso é incrível. Ele diz: agora, portanto, assim você deve dizer ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do aprisco de seguir as ovelhas para governar o meu povo sobre Israel. Isso é incrível, né? Mas se você for, segundo Crônicas 14, você terá uma pequena visão interessante. E Davi passou por um deserto. Olha para a humildade dele. Davi percebeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e abençoado grandemente seu reino por amor de seu povo Israel. Então, porque eles passaram por esse deserto de 14 anos, eles tinham aquele caráter. Ele percebe que Deus fez isso por causa do seu povo. Então, as pessoas ficam: nossa, seus livros estão com 108 idiomas, estão na casa das dezenas de milhares. Eu sei que Deus fez isso por causa do seu povo. Isso é ótimo. Sim. Ok? Uhum. Eu era apenas o burro que ele escolheu para continuar cavalgando. Entende o que eu digo? Aham. Davi tinha uma compreensão disso. Quarto, o seu sonho foi confirmado pela liderança? Isso é muito importante. Tá entendendo? A liderança confirmou seu sonho? Se você olhar para Atos 13, tenho certeza de que Paulo já sabia disso, Barnabé já sabia disso. Mas enquanto os líderes da igreja de Antioquia estavam orando e jejuando, o Espírito Santo falou por meio dos líderes daquela igreja e disse: ei, separem Paulo e Barnabé para o trabalho que eu chamei para fazer. Então o Espírito Santo os enviou. E quinto, o sonho. O que Deus falou com você foi repetido? Sabe, mais e mais eu me lembro de Deus enviando ministros que eu respeitava muito, ministros que eram muito respeitados no corpo de Cristo em geral. Para mim, quando eu era estudante de engenharia: John, você é chamado por Deus.
repetidamente, porque minha mãe era católica e ela era totalmente contra eu ter contato com qualquer tipo de estudo bíblico, cristianismo e tudo mais. Você foi criado e batizado como católico. Então Deus me enviou esses ministros que tinham ministérios internacionais dizendo: eu não sei por que você está nessa universidade. Um cara me disse: o que está fazendo nessa universidade? Você foi chamado para as nações. E, e o cara que estava me ajudando em minha caminhada com Deus estava bem ao meu lado e ele estava rindo e disse: ele sabe, mas aquele cara também sabia que Deus tinha muito o que desenvolver em meu caráter, pois eu estava longe de estar pronto. Tá bom? E é o seguinte: você sempre vai pensar que está pronto antes de estar pronto. Então prepare-se para isso, tá bom? Contarei mais sobre isso quando contar meus testemunhos pessoais. E Mas deixe-me dizer o seguinte: uma promessa inevitavelmente o conduzirá a uma nova estação. Então, o que acontece com José? Ele teve um sonho e ele agora está no buraco. Ele é um escravo, então ele foi para o deserto. É importante que entendamos isso. Uma promessa irá mantê-lo no curso. Isso é muito importante até que você alcance seu destino. Se você olhar em Lucas capítulo 1, versículo 37, nenhuma palavra ou promessa de Deus será sem poder ou impossível para cumprimento. Deus fala uma palavra e todo o poder é liberado para cumprir essa promessa. Basta permanecer alinhado com a promessa. Número 2, Deus diz: estou alerta e ativo, zelando pela minha palavra para cumpri-la. Foi quando ele falou com Jeremias, um garoto de 16 anos. Tenho certeza de que Jeremias na Bíblia não registra o seu deserto. Ele passou por muitos desertos antes de começar a trazer a palavra do Senhor a Israel. Quero dizer, ajudar. É isso aí, isso. Vamos voltar para José, tá bom? Se você olhar para José, parece que está retrocedendo, entende? Foi escravo por 10 anos, depois masmorra por mais 2. Parece que retrocedeu na sua promessa, né? Porque quando você é colocado em uma masmorra e você é um escravo e você foi acusado de estuprar a esposa do rei, você é colocado ali para apodrecer. Não queriam executá-lo, seria muito fácil. Como eu disse antes, que as nossas prisões são como clubes. Sim, elas são. Eu estive em uma masmorra no Oriente Médio. Geralmente são cinzentas, vazias, abaixo do solo, úmidas, 1 metro de altura. São horríveis. Lugares horríveis. Eles dariam o que é conhecido como pão e água da aflição. Eles dão a você pão e água o suficiente para mantê-lo vivo, porque eles querem que você sofra. É onde José está. Agora, observe isso. Salmos 105. E esse é um dos meus versículos favoritos no Antigo Testamento. Ele enviou um homem antes deles. Então você se lembra que José disse a mesma coisa para os seus irmãos? Você não me mandou É. para cá. Foi Deus. Aham. Isso é incrível quando você pensa sobre isso. Assim como Deus guiou Jesus no deserto, Deus conduziu José ao Egito, mas ele sabia o quão perversos seus irmãos eram. Eles não tinham caráter, e Deus diz: vou usar a falta de caráter deles para cumprir meu propósito em José. Então Deus não fez aqueles irmãos fazerem isso. Ele sabia que eles fariam isso. Deus não pode ser tentado pelo mal, nem faz o mal. Então veja, machucaram seus pés com grilhões, ele foi posto a ferros. Opa, peraí. Vocês entenderam? Ele não só está nesta masmorra úmida e apertada. Eles os estão machucando com grilhões e ferros. Pensem nisso, esta prisão não é igual a um clube como a nossa, não é? Ok? Então veja isso. Até ele foi colocado naquelas correntes e grilhões. O tempo em que sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o testou. Vou deixar aqui aberto, pois há muito aqui que não conseguimos ver. Temos que ir para a língua original. Sua palavra em hebraico é dabar, entendeu? O que significa palavra falada ou discurso, o que basicamente é a promessa pessoal dada a José, ok? Vamos voltar às Escrituras de novo, até o momento em que a sua palavra, colocamos até o momento em que a promessa pessoal de Deus dada a José se cumpriu. Agora veja isso, a palavra do Senhor o provou. Qual é a palavra do Senhor aí? É a palavra hebraica diferente que significa palavra de Deus. É como o Salmo 19, palavra do Senhor, ok? Ok? Você verá essa palavra com mais frequência no Salmo 19 do que em qualquer outro lugar. É a escritura que temos, a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor o provou. Como assim? Ele ainda obedece a Deus em meio a isso tudo. Tá bom? Veja isso. Eu o testei. Eu amo isso. É Sarap.
um verbo que significa refinar. E é isso que nós vamos ver na próxima lição. É só uma prévia. Provar. Essa palavra descreve o processo de purificação de um refinador, que aquece o metal, tira a escória e fica com uma substância pura. Tudo bem? Se você olhar para José, ele não tem caráter para lidar com uma posição de autoridade. Mas quando Deus acaba com ele após esses 12 anos e seus irmãos finalmente voltam, ele não fica amargurado. E ele não diz, vocês me colocaram nesse inferno por 12 anos. Vou mandar todos para a masmorra para o resto de suas vidas. Ele não faz isso, ele não é amargo. Ele diz, Deus os enviou aqui para preservar nossa família. Se perceberem quando seus irmãos vieram ao encontro dele, a Bíblia diz isso. Eu amo isso. Então José se lembrou do sonho que tinha sonhado com eles. Agora eu quero deixar isso bem claro. Essa palavra hebraica não significa igual falamos em inglês. Oh, yeah! Eu lembro disso. Eu tive um sonho há 5 anos. Não é isso que ela significa. Essa palavra lembrar significa você tem que manter isso em sua mente o tempo todo. Deixe-me usar um exemplo diferente. Em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Então Deus se lembrou de Noé. Deus não disse, não, acabei de inundar a terra, eu tenho um cara lá embaixo em um barco, vou ter que fazer alguma coisa. Não, Deus manteve em sua mente o tempo todo o que estava acontecendo. Ok? José manteve o tempo todo em sua mente. No tempo de escravo, na masmorra, Deus me fez uma promessa, meus irmãos virão e se prostrarão diante de mim. E eles fizeram. Então veja que quando você guarda a promessa, você cumpre seu destino. Ok? Então, eu só quero te dar alguns conselhos aqui. Número 1, permaneça no processo e abrace-o. Tiago, capítulo 1, versículo 4 diz, portanto, não saia de nada prematuramente. Deixe-o. Fala das provações. Fazer o seu trabalho para que você se torne maduro e bem desenvolvido, não deficiente em forma alguma. Então, agora se lembre do motivo, pois Deus vai cumprir o que começou. Se você olhar para Filipenses, eu amo essa escritura, é a tradução da paixão. Estou totalmente convencido de que aquele que começou esta obra gloriosa em você continuará fielmente o processo de amadurecimento por meio da sua união com ele e o completará. Deus irá completar. Então, enquanto isso, você precisa administrar o processo. E como fazemos isso? Paulo diz a Timóteo, essa ordem te entrego, filho Timóteo, de acordo com as profecias. Essas são as promessas pessoais que Deus fez a ele. Previamente feitas a teu respeito, pelas promessas que Deus fez a ele. José manteve a promessa em mente. Eu vou ser um líder, meus irmãos vão se curvar. Mas você vai travar a boa guerra tendo fé e boa consciência. Cara, quando eu fui salvo, sabe? Eu era só um engenheiro da Universidade de Purdue. Tenho bacharelado em ciências e engenharia mecânica. Estou aqui pensando, eu não fui chamado para ser um engenheiro. Deus me mostra o chamado para o ministério. Eu tenho um desejo para o ministério. Eu pensei, em 1982, que teria que começar meu ministério de pregação, porque Jesus voltaria em 88. Houve um longo processo de amadurecimento nesse menino para que Deus pudesse confiar o que ele me chamou para fazer. Deus quer nos proteger. Ele não quer que nosso chamado nos destrua. E falaremos mais sobre isso depois. Então, depois falaremos mais sobre refinamento na próxima lição. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.